E aí chegamos no último dia de governo Bolsonaro, reta final, e terminamos esse mandato de forma melancólica. Eu nunca imaginei que o Bolsonaro abandonaria o governo da forma vergonhosa que fez. Primeiro houve um reconhecimento de culpa do seu governo ruim, né? Houve uma conversa sincera com seus apoiadores, explicando fazendo um discurso onde ele falava que era incapaz de fazer o que os seus apoiadores pediam, ele desestimulando o que os seus apoiadores estavam fazendo, né? Ele criticando aqueles mais radicais pelos atos terroristas. Mesmo assim, esses bolsonaristas mais radicais ainda insistem em defender algo que ninguém em sã consciência no Brasil pode defender, que é o tal do golpe militar e tirar a o direito do Lula ser presidente. O próprio Bolsonaro fala que o tempo todo buscou, dentro das quatro linhas, possibilidades para barrar a posse do Lula, mas ele não encontrou, quer dizer, ele até pensa que exista, mas ninguém, como ele disse, nenhuma das outras instituições conseguiu identificar é, situações que fossem convincentes e que tivesse algum sentido lógico, né, jurídico, algum sentido prático para fazer algum tipo de denúncia com seriedade. Não foi à toa que se esperou muito, nada surgiu, ninguém teve coragem de falar algo que fosse sério, a não ser as fake news lançadas, as pessoas de fora do Brasil que tentaram instigar alguma dúvida, mas nada foi comprovado, né? Apesar da insistência pelas provas, nada foi comprovado. Assim como o Bolsonaro termina o seu governo sem provar e sem mostrar muita coisa do que prometeu. Não mostra a caixa preta do BNDES, não consegue mostrar segundo ele, né, existia um grande coluio e corrupções que envolvia a UNE, e nada disso ele conseguiu provar. Na verdade, ele dentro do governo viu que tudo isso era invenção, né? E dentro do governo dele ele não conseguiu fazer nada mais do que discursos, né? Do que discursos polêmicos. O que o Bolsonaro mais fez em seu mandato foi discursos polêmicos. Agora ele foge do Brasil e o nome é esse: Bolsonaro arregou. Bolsonaro fugiu do Brasil e foi tentar ali abaixar a poeira nos Estados Unidos. Quem sabe daqui a algum tempo ele volta com as coisas mais calmas. Ele precisa contar muito com o fracasso do governo Lula nos próximos 6 meses. É muito cuidadosa. A oposição à esquerda tem que ser muito cuidadosa para não alimentar e municiar a direita raivosa, porque ele conta muito com o fracasso do governo Lula nos próximos 6 meses. A gente já percebe que os bolsonaristas estão numa voltaram a atacar fortemente com fake news, para diminuir a importância do governo Lula, desacreditar o governo Lula. Eles vão voltar para os grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, Telegram e etc., para intimidar as pessoas que apoiaram o governo Lula, né? Então eles já voltaram a atuar e estão atuando fortemente. Não pode deixar essas fake news é, perdurar, né? Se fortalecerem, porque a gente sabe onde isso termina.
Então é importante rebater essas mentiras, né, com verdades. É importante não se intimidar nesses debates, porque a intenção é nos calar e fazer com que a impopularidade do governo ela se fortaleça e acabe enfraquecendo o governo e qualquer tentativa da esquerda se perdurar no poder ou formar novas lideranças. Então é muito importante essa fase que vamos viver a partir do primeiro dia do governo Lula. Para os bolsonaristas, nesse momento, na cabeça lunática dele, existe a intervenção militar já aconteceu. O Bolsonaro, teoricamente, para eles, abandonou o posto, o cargo, e hoje assume uma junta militar, o que é uma fake news, porque quem está no poder é o Mourão, senador eleito nesse processo eleitoral, e ele não vai negar aquela eleição que elegeu ele. Logo, não vai negar a eleição de nenhum candidato, inclusive não negará do Lula. Outra coisa importante é que o Mourão vai aproveitar essa oportunidade para se lançar como o grande candidato da extrema-direita na fragilidade e nas demonstrações frágeis de liderança do Bolsonaro pós-derrota nas eleições. E aí vai ser mais um racha na direita, aí já nesses próximos dias aí, né? Outra questão importante é que o Bolsonaro, como eu falei, para os bolsonaristas, sai do Brasil, o Brasil nesse momento na cabeça deles está sob o controle de uma junta militar, o que é uma covardia se fosse verdade. Já falei em outro vídeo, porque o Bolsonaro, o cara jogaria a bronca, né, toda a responsabilidade, e ele já sofreu muito nesse último discurso, muitas críticas pelo discurso desmotivacional dele, né, em relação às pessoas que estão nas frentes dos quartéis. Ainda restam umas pessoas que ouviram nas palavras dele um incentivo para ficar nos quartéis, mas a gente sabe que na verdade houve muita mais gente que se desmotivou, se revoltou e xingou muito o Bolsonaro nesses últimos minutos, últimas horas. Então agora, neste momento, outras pessoas vão passar a sentir raiva dele, porque na verdade ele deixa segundo eles, o comando militar para tomar as decisões do golpe, né, essa tal junta militar. Porém essa junta militar já está fechada com Lula, já está tudo certo, tudo encaminhado. Inclusive nos últimos minutos do governo Bolsonaro, ele nomeia os comandantes indicados pelo Lula e nomeia e tira o decreto que impediu o Maduro de chegar ao Brasil, né? Então, assim, o Bolsonaro, sem contar a concessão da Globo que ele renovou, né? Então, assim, o Bolsonaro amarelou demais nos últimos dias, mostrou ser muito mais, como é que eu posso falar muito mais fino do que na prática do que fazia nos seus discursos, né? Era um personagem que gritava, que falava grosso, mas na hora afinou, não teve coragem de bancar as próprias besteiras que ele incentivou as pessoas a fazerem e a falar, né? Amarelou, nomeou os comandantes que o Lula indicou, liberou o Maduro para entrar no Brasil novamente, fugiu, deixou a bronca com o exército e com as forças armadas, porque na cabeça dos bolsominions só eles agora podem fazer o golpe, né, pode estabelecer o golpe, e não vão fazer. Logo as pessoas vão ficar com raiva de quem? Do Mourão e das Forças Armadas, né, o que é extremamente incoerente. É isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Espero que no ano que vem a gente consiga conversar bastante ainda sobre a política nacional e sobre outros assuntos.
um bom ano. Você bolsonarista, vamos estudar, vamos fazer reflexões mais aprofundadas. A nós da esquerda, união, força, e vamos juntos fortalecer o governo Lula para nunca mais ter nada parecido com Bolsonaro, para que nunca mais a extrema-direita retorne ao governo brasileiro e faça o seu projeto fascista, coloque em prática o projeto fascista de destruição de minorias, destruição de projetos e programas sociais, e que dificulte o combate à fome e desigualdade no Brasil. Até mais, um bom ano para todos e fui! Segue o canal e curte esse vídeo. Grande abraço.